O homem, na sua arrogância natural, pode manipular o que está escrito nas Escrituras. Alguns manipulam a palavra de Deus para se adequar à sua própria vontade ou a seus próprios projetos. Nós precisamos perceber que isto brota do engano do coração humano, como se Deus pudesse ser tocado ou levado pela vontade humana. Precisamos, nas Escrituras, ver, ouvir e entender que Deus faz a sua vontade e ela é boa, perfeita e agradável. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho. Então, todas as coisas passam por Cristo. Cristo é o único caminho que leva ao Pai. Portanto, não há argumentos nossos. Não há nada que podemos dizer ou fazer em nós mesmos que possa mover Deus. O que move Deus é a obediência em Cristo. Somente isto faz com que Deus se mova através do homem. Nós fomos chamados e somos instrumentos de Deus e fomos criados para isto. Ele é o Eterno. Ele é o Senhor dos Exércitos. Ele é o Santo e Verdadeiro. E Ele é o único Espírito que é o cabeça da igreja e o único que guia os seus filhos. Ele agora está em nosso espírito. Vamos recordar que Daniel tinha comunhão com Deus. E Deus, através dele, revelava muitas coisas. E Deus agia de determinada maneira. E somente através de Daniel podia-se compreender o que Deus estava revelando, o que Deus estava fazendo. Deus age em oculto, está em oculto. O próprio Jesus nos revelou isto em Mateus. Mas há em Isaías uma declaração do próprio Deus revelando a incapacidade, a inutilidade do homem tentar dizer algo de Deus ou fazer com que Deus faça as coisas. Muitos oram para que alguém seja curado. Outros oram para que os problemas da vida humana sejam tirados. Mas o que precisamos, na verdade, é da revelação de Cristo. Somente Cristo, através do Espírito Santo, pode nos dar a realidade das coisas espirituais. E a origem de todos os problemas está no mundo espiritual. Então Deus diz em Isaías, capítulo 10, versículo 15. Porventura, gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que a maneja? Seria isto como se a vara brandisse os que a levantam? Ou bastão levantasse a quem não é pau? Portanto, nós temos aqui Deus dizendo que o homem é capaz de inverter as coisas. E o homem obrigar Deus a agir, a fazer as coisas, determinar as coisas. Isto é a raiz de todo engano. Quando ele diz que o machado não pode se gloriar contra o que corta com ele, porque o poder não está no machado, o poder está naquele que corta. Portanto, nós podemos ser machados de Deus, e Deus pode cortar através de nós, porque nós somos chamados pelo Espírito Santo para sermos instrumentos de Deus. Então Deus nos moverá e através de nós vai operar. E nós, sendo machados de Deus, seremos cooperadores de Deus. Vocês se lembram do machado que flutua? Ou do que está escrito sobre o machado estar à raiz das árvores? Portanto, o machado é um instrumento de cortar a velha natureza humana por meio da cruz de Cristo. Em seguida ele diz, ou presumirá a serra contra o que a maneja?
Na verdade, nós é que somos a serra. E Deus nos usa. Mas ele usa segundo a sua vontade. Assim como a serra, que é manuseada pelo serrador, e ela trabalha a madeira conforme a mão daquele que serra. Portanto, o que vale é a vontade de Deus, é a mão de Deus, é a palavra de Deus, não é a nossa vontade. Deus trabalhará em nós. Deus vai fazer de nós uma nova criatura. Esta é a sua vontade. Mas precisamos compreender que não podemos mudar aquilo que Deus já disse, aquilo que Deus terminou, aquilo que Deus falou. Muitos estão tentando agradar a Deus segundo o caminho de Caim. Deus não vai aceitar. Oferecendo frutos da terra, isto é, obras da carne. Se nós lermos a lista das obras da carne em Gálatas, nós vamos nos assustar e perceber que, se não vigiarmos, nós estaremos entre aqueles que produzem as obras da carne, porque a nossa carne ainda está viva. E se ela está viva, ela produz. Portanto, não podemos presumir nada. Alguns, quando começa uma reunião da igreja, dizem: Deus vai abençoar esta noite. Deus tem uma bênção para você. E aquilo não passa de uma repetição de vontade humana. E Deus não disse nada disto, e nem que vai fazer estas coisas. E o homem que está ouvindo fica iludido. E muitos dizem: Deus tem uma palavra para você. Claro que Deus tem uma palavra para todo homem que nasceu debaixo do sol. Mas nós não podemos afirmar que é esta ou aquela. Precisamos perceber que nós só somos instrumentos de Deus. Paulo diz isto: olha, eu, separado para o evangelho, não segundo a vontade do homem, nem pela vontade da carne, mas pela vontade de Deus. Portanto, nós, quando estamos servindo, quando somos machado, serra ou bastão, nós estamos servindo como instrumentos de Deus. Somos como vasos, cooperadores. O Espírito é que faz todas as coisas. Efésios diz que Deus já preparou todas as boas obras. Claro, Cristo já morreu, ressuscitou, foi entronizado nos céus, mandou o Espírito, o Pai mandou o Espírito Santo, e o Espírito Santo tem tudo que nós necessitamos. Não precisamos de consolo humano, de palavra humana, de ensinamento da carne, de conselho da carne. O maravilhoso conselheiro agora está morando em nós. Muito mais do que em Daniel. Daniel vivia sobre a velha aliança. Ele estava em Babilônia, estava num lugar estranho, mas ele não perdeu a comunhão com Deus. Ele e seus amigos mantiveram a comunhão com o Deus de Israel. Muito mais agora na nova e eterna aliança, em que o Espírito Santo veio para o nosso espírito. Portanto, que nós possamos ser um instrumento na mão de Deus, que você possa ser um instrumento do Espírito Santo, para falar a verdade por meio do Espírito Santo. O que temos que certificar é que, se estamos no Espírito e se o Espírito Santo tem um caminho em nós. Não é assim que João Batista começa pregando? Preparai o caminho do Senhor, vós do que clama no deserto, arrependei-vos, preparai o caminho do Senhor. É o nosso coração, é onde Deus está agora, no nosso homem interior, operando e trabalhando, para que todos nós não estejamos como aquela parábola dos homens na praça, sem fazer nada, mas estejamos servindo ao Senhor. Note aqui que Deus usou o machado, a serra, a vara e o bastão. São instrumentos de trabalho ou de apoio. Nós devemos ser isto. Ser instrumento de Deus, de trabalho ou de apoio para os irmãos. Fomos chamados até mesmo para sermos coluna na igreja. Bendito seja Jesus, e que jamais sejamos presumidos. Alguns se presumem apóstolos, outros pastores, outros profetas,
e chamam a si mesmo de muitos títulos. Mas como estarão no dia do trono de Cristo? E como Cristo os chamará? Bendito que vem no nome do Senhor. Amém.